Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo ao Poder 360. Eu que agradeço a alegria de poder estar aqui no Poder 360. Esse jornalismo diferente que foi implementado por esse Poder 360 e aqui com você, Paulo, e com toda a equipe. Bom, o senhor está no quarto mandato. Desde quando o senhor chegou na Câmara, há 12 anos até agora, o que mudou? A Câmara é melhor ou é pior? A Câmara, a cada dia que passa, mudam as pessoas, né? Muita gente boa deixa de ser deputado, tem outras pessoas também que são boas, mas a cada dia o poder do parlamento ele se diminui, ele não aumenta. Então eu penso que a cada dia o parlamento se torna menor, ele não se torna maior, não. Isso é uma coisa ruim ou boa? É uma coisa péssima, né? Principalmente para a nossa democracia. Agora, o senhor está dizendo isso, mas muita gente tem a impressão de que o Congresso ganhou nesse ano um protagonismo depois da mudança de governo. Em muitas decisões e atitudes, talvez, do Congresso, da Câmara e do Senado também. Como é que o senhor vê isso? É uma ilusão isso? Não é verdade? Não é que seja ilusão. O Congresso tem feito a sua parte. Eu estou falando, o poder do parlamento é que sempre diminui. Porque o poder eleito, quem está aqui em Brasília eleito, são os senadores e os deputados. E a cada dia, o poder do parlamento, o poder do legislativo, a cada dia diminui. Se você analisar bem, se você acompanhar os anos para trás, e você vai chegando ao momento de hoje. Você que está aqui em Brasília há mais tempo, sabe disso. Por que isso acontece, essa diminuição de poder? Eu acho que tem as pessoas sempre levam o parlamento para o lado pior. Eles não esquecem que o parlamento é o maior poder que tem aqui, é o maior poder representativo do povo, é a única porta aberta para a população, a única porta que a população vai, e a gente tem que ter mais informação sobre o parlamento. Se você me perguntar, o parlamento tem um protagonismo nesse governo, mas também teve no outro. O parlamento trabalhou muito, foram feitas muitas reformas aí no governo Michel Temer, que são reformas que são benéficas para o povo brasileiro e para o Brasil. E nesse protagonismo, agora, porque o que é? Nós fizemos a reforma da Previdência, outras reformas temos que fazer. Eu acho que tem um protagonismo agora, tem. Mas esse protagonismo, ele tem que ser constante. Entendi. Há uma imagem ruim do parlamento, do Congresso, da Câmara e do Senado em alguns aspectos. O senhor acha que essa imagem é justa ou é injusta? Eu penso que é injusta. Tem algumas pessoas que realmente, que a imagem deles são ruins e que foram punidos, né? Você vê, a maioria foram punidos. O que a gente não pode fazer é que muitas vezes as pessoas também são punidas e não têm direito à defesa. Né? Então, eu acho que você tem que separar o joio do trigo, né? Separar as coisas. O Congresso tem muita gente boa, muita gente equilibrada, muita gente capacitada e, na maioria das vezes, quando tem qualquer coisa com o deputado, generaliza como se fosse todo. Quando tem uma coisa com o senador, generaliza o parlamento inteiro também. Mas com o governador, com o prefeito, até com o presidente, isso não acontece também? Com o executivo, eu digo, né? Acontece também. Isso aí é com a classe política toda. Né? Se você analisar bem, quem é eleito é a classe política, que é a classe que tem que ter mais poder. Ela tem que ter o poder da decisão, porque ela que faz as leis, e também é ela que é o protagonismo principal de todas as mudanças que há dentro do país. O governo Bolsonaro mudou a forma de fazer política e de se relacionar com o Congresso? Olha, cada governo tem a sua maneira de fazer política, né? Bolsonaro é um homem inteligente, né? Foi eleito presidente, né? Eu tenho certeza que o Congresso está fazendo a parte dele para que o governo avance nas mudanças que são necessárias para principalmente a retomada da economia. E a gente espera que essa equipe econômica possa acertar mesmo e volte os empregos. Porque a gente viaja hoje e vê muita tristeza na maioria das cidades, as pessoas desempregadas, muita gente passando, inclusive, fome, tá? Eu acho que a gente tem que pensar numa equipe econômica que volte ao crescimento. E, para mim, o crescimento num país como o nosso
ele tem que ser feito através de construções de ferrovias, de rodovias, de portos, aeroportos, neste momento. Muito melhor, porque quando eu vejo falar em vender tudo, me assusta. Vender é fácil. Vender não vai empregar ninguém. Vender vai desempregar mais gente. Então, eu acho que a gente tem que vender. Quando você vende, por exemplo, uma estatal, deveria vender estatal sim. Vamos vender uma estatal tal, mas vamos levar também o passivo, vamos levar todos os funcionários, tanto os aposentados, como também os que estão trabalhando, e não acontece isso. Eu vi em Minas Gerais vendendo 2 usinas hidrelétricas, foi para lá só o ativo bom. O passivo ficou todo lá na matriz, que é a CEMIG. O senhor está chamando a atenção para a necessidade de investimentos. Como fazer investimentos se falta dinheiro? Os Estados Unidos, em 2008, quando teve aquela crise horrível, o que aconteceu? Eles se endividaram para... Eu tinha uma dívida naquela época de mais ou menos 8 trilhões. Hoje os Estados Unidos devem 17 trilhões. Então, acho que quando você faz uma reforma da Previdência, você demonstra para o mundo que você está corrigindo a sua... Nós estamos nos tornando, estamos nos capacitando a ser bons pagadores, né? A gente está fazendo reformas aqui necessárias. A gente, ainda além da reforma da Previdência, é primordial que a gente faça com que tenhamos mais segurança jurídica. Isso é o principal hoje para que o investimento chegue ao país. E nós também, talvez tenhamos que foi uma regra que eu votei, que é aquela regra de ouro, de não, né, a regra de ouro. A gente talvez tenha que flexibilizar essa regra de ouro para que a gente volte. A gente não pode deixar as pessoas da maneira que estão. Porque quando as pessoas estão desempregadas, você causa insegurança, você causa tristeza e você causa desequilíbrio em toda a população. O senhor acha, então, que já que foi aprovada pela Câmara a reforma da Previdência e deve ser aprovada no Senado em breve, o senhor acha que o país deveria se endividar mais para fazer investimentos? Para fazer, não para custeio. Para custeio a gente não pode pensar em endividamento. Que é o que diz a regra de ouro. É a regra de ouro. Mas para a questão hoje nós podemos comprar uma infraestrutura neste momento mais barata do que em qualquer época dos nossos tempos. Então, acho que a infraestrutura hoje está barata, então a gente tem que colocar o nosso povo. Nós temos aí um povo ocioso querendo trabalhar, e a gente tem que colocar esse povo para trabalhar para que a gente tenha mais infraestrutura, e através de uma infraestrutura melhor, nós vamos ser mais competitivos. A gente tem que ainda mexer, talvez, mais na legislação trabalhista e dar a segurança jurídica para as pessoas, para que venham investir no país e tenham aqui a segurança. O que poderia mudar na legislação trabalhista? Que já foi alterada, né? O que mais? Eu penso que ainda tem muita coisa que tem que ser mudada. A gente tem que estudar ela mais. Naquele momento foi bom, né? Já deu uma... essa questão do intermitente, do trabalho intermitente. Mas tem muita coisa ainda que tem que ser mudada. A gente tem que acompanhar a legislação trabalhista do mundo atual, porque o que acontece hoje com o nosso país? Hoje, nós temos uma indústria nossa sucateada e que não consegue concorrer. Porque a pessoa vai produzir ali no Paraguai, lá tem uma legislação trabalhista diferente da nossa. A gente não quer tirar direito do trabalhador. O principal direito do trabalhador é o emprego. Então é isso que a gente tem que pensar, que nós temos hoje mais de uns 13 milhões de desempregados e que esse número poderá crescer. Então a gente tem que pensar numa legislação trabalhista para o mundo atual. O que muita gente diz é que se mudou a legislação trabalhista, que não teve nenhum ganho com isso, porque o desemprego não caiu significativamente, caiu pouco. Como é que o senhor vê isso? Não, a questão principal é essa, porque você tem que ter o investimento. Você só consegue fazer emprego através de investimento, e principalmente em infraestrutura, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que ela emprega muita gente, os programas de rodovias, ferrovias. O Brasil tem um país que tem um pouco mais de 20 mil quilômetros de ferrovia. Se você analisar a Índia, que é menor do que o Brasil, tem 240 mil quilômetros de ferrovias, né? Então a gente tem que investir, porque aqui se investiu muito em rodovia, então a gente tem que investir muito em ferrovia, melhorar as nossas rodovias para que a gente possa escoar melhor a nossa produção, e também em portos e aeroportos. A gente tem que... foi feito investimentos e precisa de mais investimento para aprimorar o momento. Deputado, voltando ao Congresso, o presidente Bolsonaro não tem até agora a preocupação de criar uma base formal, pelo menos. O senhor acha que é um erro isso?
O presidente Bolsonaro, a maneira dele fazer política, quando ele atende o deputado, atende o parlamento, ele atende bem. Ele é um homem inteligente. Eu vejo que tanto o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem feito um trabalho brilhante na Câmara, como o próprio Davi Alcolumbre lá no Senado. Eles têm feito o seu trabalho, por isso tem trazido esse protagonismo para o parlamento. E o presidente Bolsonaro ele tem uma maneira diferente de governar. E a gente respeita, a gente vê que ele dá autonomia para a maioria dos ministros, eles têm autonomia, né? Uhum. E ele deixa as pessoas livres fazer o seu trabalho e aquilo que ele vê que está errado, ele vai mexendo. Então, eu penso que nós temos aqui torcer e trabalhar e nos unirmos. A gente tem que acabar com 2 Brasil, fazer um Brasil só, de cores iguais, todas as cores são belas, todas as cores são para o bem do nosso Brasil. O senhor lá na Câmara é o maior promotor de almoços, de jantares para reunir deputados e senadores muitas vezes também. Isso é uma coisa que o senhor faz por gosto pessoal ou para fazer política? Isso é uma coisa que eu faço porque eu me sinto bem e é uma das maneiras que você tem de colocar que as pessoas possam conversar, possam convergir. Quando você senta à mesa, todo mundo está comendo ali igual, cada um começa a pensar que todos nós somos iguais e que a gente tem que dialogar mais, tem que conversar mais. É através do diálogo e através do diálogo é que a gente vai conseguir mudar este Brasil. O senhor lembra de alguma coisa que tenha sido combinada, resolvida, articulada num desses eventos que o senhor promove? Muita. Eu vou te lembrar, por exemplo, o Tratado do Vaticano. E assim, muitas leis, o Tratado de Portos, muita coisa foi feita nesses jantares. O último presidente da Câmara do MDB foi o Eduardo Cunha, que está preso atualmente. Isso é uma coisa que pesa contra a imagem do partido? Penso que não. O Eduardo, ele foi um bom presidente. Eu, na época, não era do MDB, eu não votei nele para presidente. Mas se você chegar à Câmara, como presidente da Câmara, ele foi um excelente presidente. Certo. Bom, o MDB vai ter eleição para executiva. Quem o senhor gostaria de ver como presidente do partido? Olha, eu e a maioria dos deputados, dos parlamentares, também do Senado, eu não sei o senador, mas os deputados sim, eu também acho que o Senado. A gente torce para que seja o Baleia Rossi. E o senhor acha que vai ser uma coisa consensual isso ou vai ter disputa? Eu penso que o Baleia ele é muito habilidoso, ele é um grande político e essa habilidade dele vai conseguir unir o partido. Que país o senhor gostaria de ver daqui a 10 ou 20 anos? Que país? Que condição de Brasil o senhor gostaria de ver? Um Brasil com o seu meio ambiente bem protegidos, com os seus mananciais, os seus rios, as suas nascentes recuperadas, uma Amazonas forte, mas que seja nossa, com mais árvores do que tem hoje, e um país educado, onde que as pessoas tenham uma educação cada vez de melhor qualidade para que a gente possa ter progresso. Um país que possa ter emprego para os que estão desempregados e para os que vão chegar. Esse é o país que eu desejo para todos. O senhor mencionou a área ambiental. Nós temos recentemente problemas nessa área, com o aumento do número de queimadas, se comparado ao mesmo mês do ano passado, em setembro. E neste ano teve em Minas o maior desastre que já houve lá em Brumadinho. Como é que o senhor vê o risco de novos problemas como esse? O senhor acha que isso é uma coisa que vai poder diminuir, que vai poder ser resolvida no país? A primeira questão das queimadas, você tem uma questão aí, você tem a queimada criminosa que está sendo apurada, né? Eu estou vendo os governadores, o próprio presidente Bolsonaro determinou que as Forças Armadas fossem para lá, a Polícia Federal, os governadores têm colocado as Polícia Civil, Polícia Militar também, para fazer as devidas apurações sobre as queimadas que são criminosas, mas nós temos um problema seríssimo também, que nós nunca tivemos uma seca tão forte, o calor tão alto, que isso aí também tem feito também que se tenha queimada. Todos os anos tem queimada. Esse ano realmente teve mais queimadas, isso tem que ser apurado e a gente tem que combater as queimadas. A questão de Brumadinho, eu hoje até tive uma conversa hoje com o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais. Que é o chefe do Ministério Público de Minas Gerais. Minas Gerais, o doutor Toné, e disse para ele, fui lá com alguns hospitais da capital
e pedir para ele que na hora que fizesse um TAC com a Vale do Rio Doce, que colocasse recursos na saúde de Minas. Porque a Vale ela ganhou muito dinheiro em Minas. O desastre ambiental ele não tem tamanho, as vidas não vão ser recuperadas de maneira nenhuma, mas a gente tem que fazer uma multa exemplar na Vale. Tem que ser uma multa que ela não pode ser menos de 10 bilhões de dólares. E esses 10 bilhões de dólares tem que ficar para melhorar a saúde de Minas, para recuperar as bacias hidrográficas todas dos rios, fazer com que, tem muitos rios assoreados, a gente possa recuperar, porque teve um rio em Minas Gerais, que é o Rio Doce, o Paraopeba, ninguém sabe quando esses rios vão voltar a ser rios que realmente possa a gente ter segurança naquela água. A gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas daqui a 10 anos, quais as doenças que elas vão contrair. E quando você chama para um TAC, para que coloque a saúde de Minas Gerais, principalmente os hospitais, onde vão receber essas pessoas, ninguém sabe qual a água que eles estão tomando, você não sabe o teor, o que vai acarretar na saúde das pessoas, elas vão estar nos hospitais. Então a gente tem que fazer um TAC, que esse TAC, e a Vale do Rio Doce ela empregue recursos durante 10 anos na parte de custeio desses hospitais mineiros. Esse dinheiro seria além do dinheiro que a Vale já vai dar para o governo do Estado, é isso? O governo do Estado, a Vale parece que dará 10 bilhões. Eu até conversei com o governador e conversei também com o presidente da Federação da Indústria de Minas, que tem feito um belo trabalho, o Flávio, no sentido de que o governador parece que quer fazer um anel rodoviário com esse recurso. Eu também falei com ele que era bom que nós temos 10 hospitais, mais ou menos de 7 a 10 hospitais regionais que foram iniciados e que devem ser, eu pedi para que ele incluísse isso também no pacote para a finalização desses hospitais e também equipar esses hospitais, que são hospitais regionais que vão atender o povo mineiro. E eu penso que nós precisamos, sim, de colocar recursos, que na hora que se colocar esse recurso da Vale, a gente possa colocar recursos em educação, em saúde e meio ambiente. São 3, infraestrutura também é bem-vinda, mas são 3 coisas primordiais. A gente tem que alocar recursos da Vale para que a gente consiga fazer melhores escolas em Minas, fazer custeio nas escolas para que a gente possa fazer mais mineiros com mais produtividade, com mais estudo, sobretudo estudo de qualidade. Agora, vai dar certo isso? Porque a indenização por conta do desastre da Samarco e Mariana até agora não foi resolvida, né? O que eu vejo é que muitos recursos já foram gastos. Eu quero ver depois aonde que esses recursos como que eles foram gastos. Então, por isso que eu falei, por isso quando eu vi a questão de Mariana, é que me veio à tona de conversar com o procurador-geral, de conversar com o presidente da federação, de conversar com o governador, no sentido de dar algumas ideias para que fique, aquele desastre sempre estará na cabeça dos mineiros, e do Brasil e do mundo. Mas a gente tem que tem que tirar daquele desastre também, que se deixe alguma coisa para melhorar a qualidade de vida do meio ambiente, da saúde do povo mineiro, que eu tenho certeza, ninguém quer acabar com a mineração. Não conte comigo para isso. Eu acho que onde é que for barragem, a gente tem que realmente, a gente não sabe se uma barragem estoura hoje ou amanhã, a gente tem que estar ali atento para fazer as prevenções. Aonde que for mineração a seco, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser minerada. Mineração a seco é diferente de barragem. A gente não pode generalizar as coisas. Então, eu penso que não é acabando com a mineração que a gente vai consertar as coisas. A gente tem que exigir uma mineração com segurança, principalmente segurança para as pessoas que trabalham, segurança para as pessoas que vivem ali naqueles arredores e segurança ambiental, que é principalmente dos rios. Os rios são um patrimônio maior que nós temos. A água limpa é o maior patrimônio. Então chegou o momento, eu penso, da Vale pensar grande e pensar em fazer, porque se fosse nos Estados Unidos, não seria menos de 40 bilhões de dólares uma multa dessa. Acho que 10 bilhões de dólares é de um bom tamanho, mas ela tem que ser bem empregada. Tem que ser empregada para que a gente possa sentir que realmente foi feita alguma coisa, que não foi em vão esse TAC que será feito. Nesses 12 anos em que o senhor esteve na Câmara dos Deputados, quais foram os seus principais projetos?
Olha, eu trabalhei muito, o principal projeto, eu falo que a gente não precisa estar ali fazendo leis todo dia. O Brasil é um país que nós temos muitas leis, eu sou favorável à diminuição de leis. Eu tenho um projeto meu, um projeto de lei, que é um projeto interessante, que é de determinar que não possa vender refrigerante nas escolas. Isso para mim é um projeto, para mim é grandioso. Trabalhei muito nessa parte ambiental também. E trabalho muito no diálogo, na construção das boas coisas que há dentro do parlamento. O senhor falou do diálogo, uma coisa que resultou que veio de diálogo foi a aprovação da reforma da Previdência. A próxima grande reforma da Câmara provavelmente será a tributária. Como o senhor acha que deve ser essa reforma tributária? Ela tem que ser com mais diálogo ainda. Ela tem que ser uma reforma tributária que não vai acarretar mais impostos. Uma outra coisa que a gente tem que fazer no Brasil é diminuição de impostos. Enquanto eu não voto para nenhum tipo de novo imposto. Eu só voto para diminuição de imposto. Eu penso que se você diminui o imposto, você aumenta geração de renda, geração de novas empresas que vão abrir. Que aí, se você for colocando um montante de imposto, quem é que vai querer abrir uma empresa? CPMF tem alguma chance de voltar? Eu sou contra. Não voto de jeito nenhum. Independentemente da sua posição, o senhor acha que a Câmara e o Senado aprovariam? Eu penso que não. Pelas conversas que eu vejo lá, não vejo possibilidade, não. Agora eu vou fazer várias perguntas para o senhor, que a gente faz para todo mundo que vem aqui, e eu peço respostas sucintas e diretas a respeito da sua posição sobre esses temas. O senhor é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê? Não, eu acho que a legislação atual já contempla aquilo que pensa e eu sou católico também. É a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas mais leves, como a maconha? Eu sou favorável assim, que o consumo da maconha ela seja liberada dentro de um contexto estudado e que realmente possa contemplar alguma coisa nesse sentido. A exemplo do que acontece nos Estados Unidos e em outros países? Isso mesmo. A gente tem que copiar as coisas boas que tem no mundo. E os Estados Unidos é um bom laboratório para isso. O senhor é a favor ou contra de uma lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? Eu ainda não tenho minha opinião formada sobre isso. O senhor é a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? Olha, eu sou terminalmente contra a pessoa andar armado. Eu jamais vou votar para alguém andar. Sou favorável que você possa ter uma defesa nas fazendas, tá? Hoje eu vejo, porque eu sou do interior, e vejo muitas vezes as fazendas sendo atacadas. Mas hoje já pode ter arma dentro da fazenda. Dentro da fazenda. Então essa questão aí eu acho que é de bom tamanho. Uma pessoa quando sai armada para a rua, vai ter assim, eu vou ter uma discussão de tanto, vou arrancar a arma e vou querer resolver o problema ali. A gente não resolve esse problema desse jeito. Então, eu acho que você arma para defesa, tudo bem. Você andar armado e flexibilizar muito, não. Nós temos que ter limites. No caso da zona rural, o senhor acha que isso deve ser flexibilizado para um pouco além da propriedade da pessoa? Não. Dentro da propriedade fica de bom tamanho. Da sede? Da sede ali, na propriedade em si. Na propriedade em si, tá. O senhor é a favor ou contra o projeto de escola sem partido? Também não tenho opinião formada sobre isso. Tá. O senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Olha, eu sou favorável à redução desde que a gente não... Porque quando você pensa em redução penal, muitas vezes é só o pobre, é só o negro que vai pagar com isso. Então não é isso. A gente tem que fazer... Se a gente for fazer uma redução penal, da redução da maioridade penal, eu sou favorável desde que se tenha um estudo amplo e que a gente possa discutir com toda a sociedade essa questão. O senhor é a favor ou contra a redução do número de deputados na Câmara? Olha, nisso aí a gente tem que olhar o tamanho da população de cada um. A gente tem que fazer as somas e ver como no mundo, como cada parlamento é o tamanho do país, para a gente saber se a gente está grande ou pequeno. Eu acho que hoje o que a gente está de um bom tamanho, eu não vejo assim excesso de deputados. Não. O senhor é a favor ou contra um sistema de capitalização para a Previdência? Totalmente contrário. O senhor é a favor ou contra que as igrejas tenham imunidade tributária, que sejam eximidas de pagar impostos?
penso, olha, eu vou falar com sinceridade, eu penso que não. Que elas não devem ser eximidas de pagar impostos. Eu penso que não. Tá. Bom, para finalizar aqui, o Poder 360 completa 5 anos em 2020. É um veículo de comunicação que pratica o jornalismo profissional de maneira independente do ponto de vista editorial e financeiro. Qual a importância de veículos novos digitais como o Poder 360 para a prática do jornalismo no Brasil? Olha, é a prática mais importante hoje, que o mundo digital hoje, eu sou analfabeto digital, viu? Mas eu vejo que todo mundo hoje vive o mundo digital. Então, quando você tem uma informação séria, com essa equipe que tem no Poder 360, ela foi iniciada com o Fernando Rodrigues, que é uma das pessoas dos jornalistas mais respeitados desse país, ele procurou se juntar de pessoas sérias e de independência. O que a gente precisa é de um jornalismo sério e independente. Não um jornalismo nem que seja contra Lula ou a favor de Lula, contra Bolsonaro ou a favor de Bolsonaro. Nós precisamos de um jornalismo que realmente leve a informação e, sobretudo, seja independente. É isso que o Brasil precisa. Está de parabéns o Poder 360. Deputado Fábio Ramalho, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse belo espaço com pessoas tão inteligentes e com a mídia tão respeitada como é o Poder 360.